Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês o processo criativo dessa tatuagem aqui, ó. Se você já acompanha o meu feed, você já percebeu essa tatuagem aqui, tá? E é claro, eu quero que você veja também como foi o processo criativo junto com esse objeto 3D, que foi uma captura 3D do próprio cliente que eu fiz lá no estúdio. E é assim que nós fazemos aqui no Tatu. Se você quer saber como foi todo esse processo criativo, fica nesse vídeo até o final que você vai ver como funciona do início ao fim esse trabalho. Vamos lá? Eu sempre gosto de começar a partir da ideia, tá, pessoal? Ideia tem que começar por aí, tá? Porque eu tô falando, parece ser um pouco óbvio, mas por que eu tô falando isso? A maioria das pessoas começam por aqui, tá? Pela referência. Referência é muito bom, eu trabalho muito com referência, só que ela não tem que ser o seu ponto de partida, tá? E aqui, ó, você parte pela ideia, tá? A partir da ideia já concebida, aí onde você vem e procura uma referência baseada na sua ideia. Então, você tendo isso, já encaixa perfeito no processo criativo. Né? Quando você já tem o seu banco de referências já estabelecido, é onde nós entramos aqui para o protótipo. O que é o protótipo? Nada mais é do que uma espécie de fotocolagem da sua tatuagem. Então eu vou pegar ali várias fotos e vou tentar chegar o mais próximo da materialização da ideia. Protótipo é a materialização da sua ideia, tá bom? Então, quando você já tem isso muito bem materializado, perfeito, você já consegue executar a tatuagem com mais tranquilidade na composição, no encaixe dos elementos, e é onde você, do protótipo, parte para a arte final, aí onde realmente você finaliza a sua tatuagem. E nesse processo, nessa tatuagem aqui, a única coisa que foi adicionada ao processo foi isso daqui, ó. Captura 3D, tá? Quando eu já tenho o protótipo finalizado, a ideia, a estrutura já finalizada, eu vou para a captura 3D. E como é que funciona essa captura 3D? Com o meu cliente, funcionou dessa seguinte forma. Ó, se você observar, esse aqui é um aplicativo que eu uso, que é o Polycam. Eu faço toda a sequência de fotos da tatuagem, tá? E com essa sequência de fotos eu consigo gerar um arquivo 3D, tá? Então, exatamente isso que eu faço com os meus clientes, principalmente em projetos grandes, tá? Então, eu faço essa captura. Quando a captura já está toda finalizada, eu trabalho em cima desse arquivo 3D, que é onde fica o projeto dessa forma aqui, entendeu? Então, quando eu já tenho já a captura 3D, aí eu sim já posso prever exatamente como a tatuagem vai ficar na superfície do cliente, tá? Porque quando a gente tem esses objetos 3D já prontos da internet, não funcionam quando você vai realmente aplicar e saber como o desenho vai ficar na pele do seu cliente, tá? Porque a superfície de cada pessoa é diferente. Então, o braço de cada pessoa é diferente, tá? Então, eu prefiro fazer dessa forma, porque assim eu já consigo deixar de forma perfeita exatamente como vai ser aplicado. E assim a gente consegue chegar nesse resultado aqui, tá vendo? E quando eu apliquei a tatuagem, não precisei modificar tamanho, modificar composição, estrutura, não precisei modificar isso. Ele já encaixou perfeitamente onde precisou ser encaixado, tá? Mas antes, eu quero explicar uma outra coisa para vocês. Quando eu estou fazendo orçamento com os meus clientes, primeira coisa, a gente vai discutir a ideia. Na sequência, nós vamos falar sobre as referências e depois a gente parte para o protótipo. Só que nesse protótipo, olha como eu trabalho. É desse jeito aqui, ó. Eu pego ou uma foto do cliente, ou uma foto já de internet, prevendo já a estrutura, e já começo a falar da estrutura anatômica. A tatuagem não é simplesmente pegar um desenho e jogar em cima do braço, e jogar em cima da pele. Cada lugar do corpo se comporta de uma forma, tem um ritmo, tem um objetivo, tem um porquê das coisas, tá? E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é o seguinte, entender que cada grupo muscular é um tipo de movimento que é feito com o desenho. Então, o que eu gosto de planejar? Cada desenho separado em grupos musculares. Isso não quer dizer que o desenho vai ficar blocadinho, bonitinho em cada grupo. Não. É saber que aqui eu preciso pensar em algo importante. Aqui nessa região, eu preciso pensar em algo importante também. Nessa região, aqui também. Aqui já é outra. Eu não posso simplesmente pegar aqui, ó, nessa região e aplicar algo muito importante. Por quê? Porque é uma região de muita distorção. Distorce muito para cá, distorce muito para cá. Essas distorções perdem muita visibilidade do desenho.
Então, quando você vai movimentar o braço, movimentar o corpo, o desenho precisa movimentar junto com a sua estrutura muscular. É assim que eu gosto de planejar. E foi assim que eu planejei nessa tatuagem. Se você observar, olha só como ficou esse projeto em cima dessa estrutura muscular. Observa atentamente que aqui tem o rosto, justamente no deltoide. Aqui tem a face do leão, justamente na altura do bíceps. E aqui existe a face do outro personagem, justamente no início do antebraço. Então, eu até trabalho aqui, ó, no máximo esse limite aqui, ó, de transição. Eu não posso ultrapassar isso daqui justamente para não perder a visibilidade do desenho, tá bom? Então, é assim que eu gosto de trabalhar, é assim que eu gosto de prever cada elemento. Só recapitulando, tanto para você que é uma pessoa que quer e deseja fazer uma tatuagem, mas ainda não tem muitas ideias, não sabe como isso vai ser desenvolvido, tanto para você que é tatuador e também quer organizar melhor o seu processo criativo. Quando você parte da ideia, é sempre mais fácil o restante dos desdobramentos do processo, tá? Por quê? Primeira ideia que eu tive aqui foi trabalhar com o quê? Tatuagens que envolvessem esculturas, tá? A partir disso, eu trabalhei alguns temas, tá? Eu já não fui, daqui eu já não peguei, já fui para referência não. Que tipo de escultura? Que tipo de tema? Quem vai ser os personagens? Vai ter animal? Vai ter alguma informação, alguma mensagem que vai ser transmitida? Nesse caso, essas esculturas, elas foram planejadas em personagens do Antigo Testamento e uma figura que representasse o próprio Deus. No caso, foi aqui uma escultura de Moisés, que é a primeira escultura. Tem uma escultura de um leão, algumas fendas de luz, e embaixo, bloco representando o rei Davi também, que é uma escultura do rei Davi. E o restante é arabesco e também cenário. Então é algo muito simples de ser pensado. Com isso já bem estabelecido, aí sim eu vou partir para o quê? Para as referências. Então, nessas referências, onde eu pesquisei várias fotos de esculturas, de cenários, de elementos, e fui pesquisando. Com isso já bem estabelecido, é onde a gente vai para o protótipo. E antes de fazer o protótipo, eu ainda faço uma coisa que é o rascunho. Eu faço muito rascunho antes. Como seria o rascunho dessa tatuagem? Primeiro, fiz a separação dos grupos musculares para poder entender como tudo ia funcionar, tá? Na sequência, eu comecei a pensar, poxa, eu quero que o primeiro personagem, ele venha aqui, e eu quero que ele tenha um destaque bem grande. Ah, o leão, poxa, eu quero que fique um leão bem aqui no plano secundário, olhando para cima, sabe? Um leão talvez um pouco mais imponente. E Davi eu quero aqui, Davi eu quero que a cabeça dele fique mais ou menos aqui, e ele esteja uma postura de rei, enfim, talvez tocando uma harpa ou fazendo alguma coisa. Olha só, isso aqui já é um rascunho. Eu trabalhei o quê? Elemento primário, elemento secundário. Elemento primário. Tá vendo? Com isso, né, eu já comecei a pensar nos elementos secundários. Aí aqui, ó, que seriam, acho que eu não diria nem elementos secundários, seriam elementos terciários, né? Porque secundário no caso aqui é o leão. E aqui os outros elementos terciários seriam os arabescos. Então seriam alguns arabescos aqui. Eu poderia ter pensado talvez um arabesco vindo aqui nessa região, também poderia. Aqui eu trabalhei um cenário curvado, como se fosse aqueles arcos feitos já na própria arquitetura de museu. Mas como é que faz para a gente chegar a esse tipo de ideia aqui? Eu já olhei muita referência, que foi exatamente esse passo aqui, ó. Tem aqui referência, depois eu vou para o rascunho, do rascunho eu vou para o protótipo. Aí no protótipo eu pego as fotos, eu pego todas as fotos que eu peguei na referência e vou fazer uma espécie de fotocolagem. Com isso, eu já tenho o protótipo finalizado, aí onde eu venho para a arte final, ok? Aí onde eu realmente vou e finalizo a tatuagem. Com isso já em mente, só existe um pequeno processo que eu adiciono para os clientes que eu faço captura 3D, principalmente em projetos maiores, né? Que é aqui, ó, que é a captura 3D. Com a captura 3D já feita, né? Aí sim eu já tenho o protótipo, já tenho o rascunho, já tenho referência, já tenho ideia. Aí sim eu parto para a arte final. E com a arte final já pronta,
aí onde o cliente vai avaliar já o desenho dentro da superfície, aí onde eu já chego nesse processo aqui, ó. Quando eu mandei para o cliente, eu mandei isso aqui, ó. Sua tatuagem vai ficar assim. É assim que sua tatuagem vai ficar. E é assim que eu gosto de trabalhar. Né? A maioria dos projetos eu trabalho dessa forma para poder conseguir prever melhor todos os erros e acertos da tatuagem antes mesmo que ela vá para o braço. Porque isso é o que dá segurança para o cliente. Isso é o que dá segurança para mim. Para, na hora de executar o projeto, ele ficar realmente do jeito que vai ficar aplicado na pele. Então, foi assim que nós conseguimos chegar nesse resultado aqui dessa tatuagem. Se você observar cada detalhe, eu segui exatamente do jeito que eu planejei lá no objeto 3D. Ou seja, eu previ um monte de situações antes mesmo que elas acontecessem diretamente na pele. Então é sempre bom e sempre mais interessante você conseguir finalizar no objeto 3D primeiro do que tentar saber como a tatuagem vai ficar só na pele do cliente. Bom, esse foi um vídeo, né, a respeito desse processo criativo. Se você gostou do conteúdo, eu quero que você comente aqui embaixo, tire suas dúvidas, o que você não entendeu e me diz aí o que você achou de todo esse processo. Eu, particularmente, gosto muito de gastar bastante energia em cima disso para poder entregar um excelente trabalho no final, tá? Para que tanto eu fique satisfeito com o resultado, quanto o cliente também fique bastante satisfeito, tá bom? Então, valeu por ter acompanhado até aqui, grande abraço e até a próxima.